Para compreender melhor os conceitos envolvendo o lançamento oblíquo, eu vou utilizar um simulador produzido pelo Angel Franco Garcia. Está em espanhol, mas a física e a matemática é universal e você vai compreender muito bem. Eu recomendo que você acesse esse simulador que está na descrição deste vídeo e explore. Depois de você explorar, você verificará que os conceitos vão ficar muito bem estabelecidos. Automaticamente, o simulador coloca o corpo na posição 0, com velocidade no eixo x igual a 30 e velocidade no eixo y igual a 70. Clicando em Pieza, ele então executa a simulação fazendo algumas medidas. Observe que ele mede o tempo, o instante a cada posição, a posição no eixo x, no eixo y, a velocidade em x, a velocidade em y, a aceleração em x e a aceleração em y. Observe que a aceleração em x é 0 e a aceleração em y é menos 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, o valor da aceleração da gravidade. Quando você clica em Pieza, e aí vamos clicar em Pieza de novo, em seguida em Pausar, observe que o tempo está passando, óbvio, a posição em x está mudando, em y também, e observe o que acontece com a velocidade em x, à medida que eu clico em Passo. Observe que Vx continua 30 metros por segundo. Observe o que acontece com a velocidade em y. A velocidade em y está diminuindo. Era 70, após 2 segundos, aproximadamente. Aqui está 2,05, porque o sistema introduz um erro automaticamente. 2,05. Observe, então, que a velocidade em y caiu para 50. Isto porque a aceleração em x é igual a 0. A aceleração é a grandeza que indica a variação da velocidade. Se não há aceleração no eixo horizontal, não há nada impulsionando o projétil nem atrapalhando, porque neste caso a resistência do ar é desprezada, então observe que a velocidade no eixo x não muda, enquanto que a velocidade no eixo y está reduzindo, mas não está reduzindo de qualquer maneira. Passado 2 segundos, a velocidade reduziu 20 metros por segundo. Isto porque reduz de 10 metros por segundo a cada segundo. Observe então que eu vou clicando em Passo e passado 3 segundos, a velocidade é 40 metros por segundo no eixo y. Passado 4 segundos, a velocidade é 30 metros por segundo. Ou seja, eu já posso prever o tempo de voo apenas sabendo qual é a velocidade inicial no eixo y. Se eu lancei com a velocidade no eixo y igual a 70 metros por segundo, isto quer dizer que, por causa da aceleração da gravidade, o projétil deverá alcançar a altura máxima após 7 segundos, pois irá reduzir a sua velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. Essa dica é fundamental e ajuda você a resolver muitos problemas sem precisar utilizar as equações. Eu vou, então, continuar clicando em Passo até que a velocidade no eixo y seja igual a 0. Observe, então, que quando a velocidade no eixo y for igual a 0, terá se passado, então, 7 segundos, como nós havíamos previsto. Aqui eu passei um pouquinho, então 7 segundos aqui, velocidade no eixo y igual a 0. Observe que depois de atingir a altura máxima, continuando clicando em Passo, a velocidade no eixo y volta a aumentar em módulo, mas o valor fica negativo. Isso porque a velocidade no eixo y está apontando para baixo, enquanto o referencial está apontando para cima. Então, passa a assumir, a partir de agora, valores negativos. Enquanto que Vx, claro, permanece constante. Observe, então, que, usando o aplicativo, você pode conseguir informações importantes do tipo: quanto tempo leva para chegar na altura máxima? Você pode também descobrir qual é o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo que leva para ele voltar no mesmo nível de lançamento. Se aqui eu lancei do solo e ele volta para o solo, então, quando y for igual a 0, terá atingido o tempo de voo. Observe, então, que quando y é 0, o tempo é igual a 14,05. Esse 0,05 aqui é um erro que o sistema introduz automaticamente. Então, se levou 7 segundos para atingir a altura máxima, então levou mais 7 segundos para voltar à mesma posição de lançamento. O tempo de subida é igual ao tempo de descida se o projétil volta ao mesmo nível. Então, mais uma vez, clica em Pieza, pausa,
Você pode então continuar até chegar muito próximo da altura máxima. E próximo da altura máxima você vai clicando devagarzinho até a velocidade atingir zero, altura máxima, 7,05. A partir daí, observe então que o projétil volta a cair, mantendo a velocidade no eixo x constante e a velocidade no eixo y variando de acordo com a aceleração da gravidade. Portanto, na hora de resolver problemas envolvendo lançamento oblíquo, é fundamental que você tenha em mente que a componente vertical da velocidade vai se comportar de acordo com as equações do MRUV. É um movimento uniformemente variado, enquanto que a componente horizontal, Vx, vai se comportar de acordo com as equações do MRU, pois a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Nós vamos fazer o uso deste simulador para resolver alguns problemas. Nós vamos mostrar para vocês quais são as equações importantes para resolver qualquer problema envolvendo o lançamento oblíquo. Eu vou então resolver um exercício inicialmente para entender melhor e para você compreender melhor o uso do simulador. Depois eu vou resolver alguns exercícios de vestibular. Você verificará aqui que eu não vou fazer uso das fórmulas prontas que vocês encontram em muitos livros por aí, em muitos cursos por aí. Isto porque as fórmulas prontas não resolvem casos mais complexos. E aqui nós faremos dos casos simples aos complexos, utilizando apenas as equações do MRU e do MRUV. Beleza? Então acompanhe o próximo vídeo na sequência. Agora nós vamos aprender como resolver problemas envolvendo o lançamento oblíquo. Nosso objetivo é resolver desde problemas simples, como este que aparece aqui, que nós resolveremos na íntegra e utilizaremos o simulador que nós vimos na aula passada, até problemas mais complexos dos principais vestibulares do Brasil. Antes de partir para a resolução do problema, eu vou enunciar aqui para você o princípio da independência dos movimentos, que vai permitir a gente entender como processa este lançamento oblíquo e como nós devemos utilizar as equações. Vamos imaginar esta jogadora que chuta a bola e a bola vai descrever um arco de parábola. Se a gente pudesse descrever este movimento, a gente pode fazer isso imaginando que nós temos uma velocidade da bola e esta velocidade pode ser estudada como sendo uma composição de duas velocidades. Então, aqui nós temos que seria uma fotografia estroboscópica, mais ou menos isso. Nós temos, então, a velocidade no eixo x, e conforme nós vimos, como no eixo x não tem aceleração, a velocidade no eixo x é mantida constante. Então, a velocidade no eixo x não muda ao longo do movimento, porque não existe nada atrapalhando o movimento da bola, já que a resistência com A é desprezível. Enquanto que a velocidade no eixo y começa com um valor relativamente alto, este valor vai diminuindo, diminuindo, até que no ponto mais alto a velocidade no eixo y é zero. À medida que a bola cai, a velocidade no eixo y então começa a aumentar, apontando agora para baixo. O princípio da independência dos movimentos de Galileu estabelece que quando um móvel realiza um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza, ou seja, acontece como se os demais não existissem. Então, nós vamos tratar um lançamento oblíquo como sendo uma composição de um movimento horizontal e um movimento vertical, de tal maneira que é como se o movimento horizontal acontecesse de forma completamente independente do movimento vertical. E a soma disso vai resultar neste lançamento aqui, que é o lançamento oblíquo. Então, se a gente for representar isso através de eixo x e y, aqui eu fiz a menina desaparecer, lembremos que no eixo vertical nós temos uma aceleração. É a aceleração da gravidade, que próximo à superfície da Terra vamos considerar como sendo constante e aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, exceto quando o problema disser o contrário. Se a aceleração é constante, então o movimento no eixo vertical deve ser um movimento retilíneo uniformemente variado, enquanto que o movimento que acontece no eixo horizontal acontece com aceleração zero. Não existe nada impulsionando a bola nem atrapalhando o movimento da bola, então a velocidade não deve mudar. Assim, a equação que deve descrever o movimento horizontal
é a equação da posição do MRU. Então isso você tem que estar muito claro para que você consiga resolver os problemas de forma adequada, sem precisar utilizar o decoreba de fórmulas. Bom, na hora de resolver um problema, o primeiro passo é estabeleça um referencial para o movimento. Estabeleça como você quer medir. É verdade que em problemas simples você acaba fazendo sem esta etapa. No entanto, em problemas que envolvem encontro de corpos em problemas mais elaborados, estabelecer o referencial é fundamental. Escolha o referencial. Normalmente, medimos para a direita o eixo x positivo e para cima o eixo y positivo. Mas existem problemas que a gente inverte o referencial para ser mais adequado. E nós veremos aqui esses casos na resolução dos problemas. Segunda etapa importante. Decomponha a velocidade no eixo x e no eixo y. Normalmente, os problemas vão te dar a velocidade inclinada, formando um certo ângulo θ com a horizontal. Como nós aprendemos que o movimento oblíquo, o lançamento oblíquo, pode ser estudado como sendo a decomposição de dois movimentos, um na horizontal e outro na vertical, então a gente vai pegar a velocidade v e vai decompor esta velocidade pegando a componente Vx e pegando a componente Vy. A componente Vx vai se manter constante ao longo do movimento. A componente Vy vai mudar ao longo do movimento. Então, nós devemos lembrar que para calcular esta componente, a gente vai ter que lembrar lá do que nós aprendemos em trigonometria. A velocidade inicial no eixo y vai ser igual à velocidade inicial aqui, v0, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Isso porque, se você observar, Vy está separado do ângulo θ. Vy equivale ao cateto oposto. E conforme nós aprendemos, toda vez que está separado do ângulo θ, a gente utiliza o seno. Essa foi a dica que eu dei para vocês lembrarem quando é que usa seno e quando é que usa cosseno. O cateto é igual à hipotenusa multiplicado ou pelo seno ou pelo cosseno. Se Vy está separado do ângulo θ, eu uso vezes o seno de θ. Vx está colado ao ângulo θ. Se está colado ao ângulo θ, eu uso cosseno. Essa dica vai permitir que você não esqueça nunca mais. Separado seno, colado cosseno. Vamos chamar aqui a borracha, porque eu queria escrever colado e não cosseno. Então, separado seno, colado cosseno, não tem como você confundir. Esta dica ela vale em todos os problemas. Tem aluno que decora x é cosseno, y é seno. Isso não é verdadeiro, porque se você mudar a posição do ângulo θ, então vai inverter. Recomendo que grave sempre desta maneira. Cateto que está separado é o cateto oposto. Por esta razão, é a hipotenusa multiplicado pelo seno. Cateto que está colado é o cateto adjacente. Por esta razão, é a hipotenusa multiplicado pelo cosseno. E você nunca mais vai errar um caso de decomposição de vetores. Vamos agora para a terceira etapa. Na terceira etapa, monte as equações para o eixo vertical e para o eixo horizontal. Conforme nós vimos, na horizontal a aceleração é zero. Portanto, a equação que deve descrever é a equação do MRU. S é igual a S0 mais V vezes T. E apenas essa. Na vertical, conforme nós vimos, a aceleração é igual à gravidade. E a aceleração é constante, portanto, o movimento deve ser uniformemente variado. Então, todas as equações que nós vimos para o MRUV podem descrever este movimento. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de AT ao quadrado é a função da posição. V é igual a V0 mais A vezes T é a equação da velocidade, que são as duas equações básicas. E conforme nós vimos, temos mais duas equações auxiliares. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é a equação de Torricelli. Observe que na equação não tem tempo, normalmente utilizada quando não tem tempo, não impede o tempo. E a equação da velocidade média, ΔS por ΔT, é igual a V mais V0 dividido por 2. Onde nós devemos se lembrar que na horizontal nós vamos trocar o S por X e na vertical vamos trocar o S por Y. E a velocidade aqui vai ser a velocidade no eixo Y, a velocidade inicial no eixo Y e assim sucessivamente. Na hora de resolver os problemas, você precisa se lembrar que no ponto mais alto, a velocidade no eixo Y é igual a zero,
Isso é importantíssimo na hora de resolver os problemas. Deve-se lembrar que, se o corpo retorna à mesma linha de lançamento, o y é igual a zero, e com isso você encontra o tempo de voo para corpos que são lançados a partir da origem. E deve-se lembrar que, sabendo a velocidade inicial em y, a altura máxima sai pela a equação de Torricelli, porque é a equação que não tem tempo, não pede o tempo, e sabendo a velocidade inicial no eixo y, sempre dá para achar a altura máxima ou pela equação de Torricelli ou pela conservação da energia, que é completamente equivalente. Ora eu falo Torricelli, ora eu falo Torricelli, bom, você me entendeu? É a equação que não tem tempo, que não pede o tempo. Sabendo isso, você consegue resolver praticamente todos os problemas de lançamento oblíquo. É verdade que lá nos livros tem muitas fórmulas. Eu recomendo que você utilize as equações básicas do MRU e MRUV, e você vai resolver problemas desde os mais simples aos mais complicados. Se você ficar utilizando as fórmulas prontas que aparecem no nível médio, e que alguns professores ensinam musiquinhas para poder gravar, eu posso garantir a você que tem problemas que não saem por elas, enquanto isso aqui resolve todos os problemas, embora no início seja um pouquinho mais trabalhoso. Depois você percebe que tudo começa a sair muito rápido e muito fácil depois de um pouco de treinamento. Bom, com isso nós ficamos por aqui. Vamos agora voltar à questão e vamos resolver a questão na íntegra. E depois vamos testar o resultado utilizando o simulador. Beleza? Gostou do vídeo? Acompanhe o próximo então na sequência, dá um gostei e compartilha com seus amigos. Até o próximo. Vamos então começar a resolver problemas de lançamento oblíquo com este problema que é bastante simples, mas que vai ajudar a gente a resolver problemas mais complexos. É verdade que por aí você vai encontrar em livros e professores que ensinam fórmulas que resolvem isso aqui direto muito rápido. Eu vou fazer aqui de um modo que é um pouquinho mais demorado, mas que vai ser útil em outros problemas. Tá? Então, não vou usar a fórmula direta, vou usar apenas as equações que a gente conhece da cinemática MRU e MRUV. Lembrando que em todos os problemas vamos sempre tentar compreender o problema, preparar para a resolução, executar, fazer as contas e avaliar se o resultado tem coerência. Então, este aqui sendo um problema de lançamento oblíquo, vamos ler o problema. Considere um projétil lançado obliquamente com a velocidade de 70 metros por segundo, formando um ângulo de 53 graus com a horizontal. Sabendo que o seno de 53 é 0,8 e que o cosseno é 0,6, determine o tempo para atingir a altura máxima, o tempo de voo e o alcance horizontal. Bom, em problemas que envolvem lançamento oblíquo, a primeira coisa que você deve fazer depois de ler atentamente e compreender o problema é representar o referencial, ou seja, desenhar como você quer medir. Então, eu vou desenhar aqui o que seria o meu eixo X e o meu eixo Y. Então, temos aqui um projétil que vai ser lançado obliquamente. Então, isso aqui representa o meu eixo X. Isso aqui representa o meu eixo Y. Então, eu escolhi meu referencial. Eu escolhi como eu quero medir. Esse projétil vai ser lançado a partir da origem. Vamos colocar aqui. É sempre mais fácil lançar a partir da origem, formando um ângulo de 53 graus com a horizontal. Então, vamos considerar aqui este ângulo aqui como sendo igual a 53 graus. Eu vou chamar apenas de ângulo θ. Isso aqui, então, é a velocidade inicial V0. Depois que você escolhe o seu referencial, a próxima etapa é você pegar a velocidade e decompor no eixo X e no eixo Y, porque nós aprendemos que o lançamento oblíquo é estudado como sendo a composição de dois movimentos, um que acontece no eixo horizontal e outro que acontece no eixo vertical de forma independente. Então, fazendo a decomposição, é pegar a projeção deste movimento ao longo do eixo X. Então, vamos pegar a projeção de V0 no eixo X. Isso aqui, então, corresponde ao que nós vamos chamar de velocidade inicial no eixo X, que será constante ao longo do movimento. E aqui nós temos a componente vertical da velocidade, que nós vamos chamar de velocidade inicial no eixo Y. Aqui eu chamo de inicial no eixo Y porque eu sei que ao longo do eixo Y essa velocidade vai mudar. Ela diminui até que no ponto mais alto a velocidade em Y é zero e depois volta a aumentar
conforme nós vimos em nossa aula. Para resolver, nós vamos precisar encontrar quem são essas componentes. Quem é a componente Vx e quem é a componente V0y. Conforme nós aprendemos, a componente Vx está adjacente ao ângulo θ. Então, Vx vai ser igual, vou desenhar aqui mesmo, Vx vai ser igual a V0, que multiplica o cosseno do ângulo θ. Está colado ao ângulo θ multiplicado pelo cosseno. Enquanto que a velocidade inicial no eixo y vai ser igual a V0 vezes, observe que V0y está separado do ângulo θ, separado do ângulo θ, multiplicado pelo seno de θ. Colado cosseno, separado seno, não tem como você errar a decomposição de vetores, lembrando disso. Bom, com isso a gente pode calcular facilmente, então, quem é Vx e quem é V0y. Fazendo a conta aqui embaixo, já que eu fiz questão de apertar ali, vai ficar, então, que Vx é igual a V0, V0 é igual a 70, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, que é igual a 0,6. 7 vezes 6 vai dar igual a 42, então isso aqui é igual a 42 metros por segundo. Enquanto que a velocidade inicial no eixo y vai ser igual a 70 multiplicado por seno, é 0,8. Então, 7 vezes 8 vai dar 56, isso aqui então é igual a 56 metros por segundo. Então, calculamos quem são as componentes Vx e V0y. Lembrando que Vx vai se manter constante ao longo de todo o movimento e V0y vai começar com esse valor e depois Vy vai mudando. Próxima etapa, conforme nós aprendemos, é escrever as equações de movimento. Escrever as equações de movimento é escrever a equação que descreve o movimento no eixo horizontal. E nós sabemos que na horizontal o movimento é retilíneo uniforme, portanto só tem uma equação. A equação é x é igual a x0 mais a velocidade no eixo x multiplicado pelo tempo. Como ela é lançada a partir da origem, x0 é igual a 0, não preciso escrever, mais a velocidade no eixo x é 42 multiplicado por t. Essa equação descreve o movimento horizontal. Enquanto que o movimento descrito na vertical é um movimento que acontece sob a aceleração da gravidade. Então, é uma equação, as equações que vão descrever são as equações do MRUV. Basicamente, são duas equações. A equação da posição, y é igual a y0 mais v0y vezes t, mais a aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Substituindo, nós temos que y vai ser igual a y0 é 0, é lançada da origem. A velocidade inicial no eixo y nós calculamos como sendo 56, e é 56 positivo, 56 vezes t. Positivo por quê? Porque observe que a velocidade inicial no eixo y está apontando no mesmo sentido do referencial que nós adotamos, está apontando para cima. Isso é importante em outros problemas. Mas a aceleração é a gravidade, 10. Vamos considerar como sendo 10. E observe que a gravidade vai estar apontando para baixo sempre. Se a gravidade aponta para baixo, meu referencial aponta para cima, então a gravidade recebe um sinal negativo na hora de fazer a conta ali. Então fica menos 10 dividido por 2, que vai dar menos 5t elevado ao quadrado. Então essa aqui é a equação que descreve a posição no eixo y. Se precisar, também você tem a equação da velocidade. Vy é igual a v0y mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo, fica que a velocidade no eixo y é igual à velocidade inicial no eixo y, ou seja, 56, menos a aceleração da gravidade multiplicado pelo tempo. Essas três equações são capazes de descrever todo o movimento. A equação do eixo x, a equação do eixo y e a equação que descreve a velocidade. Se você precisar, você ainda tem mais duas equações auxiliares, que são as equações de Torricelli e a equação da velocidade média, que aqui eu não vou escrever. Eu sei que você pode estar aí achando que isso fica mais complicado, mas vá por mim. Entender assim, você vai resolver todos os problemas de lançamento oblíquo, dos mais simples aos mais complicados, até mesmo o caso do bombardeio que nós vamos aprender aqui. Então vamos prosseguir.
Depois que a gente tem as equações, tá? Deixa eu só marcar as equações aqui para a gente não se perder. Temos a equação da posição no eixo x, a equação do eixo y e a equação da velocidade. Depois de algumas vezes fazendo isso, você vai pular a etapa e já vai escrever essas equações diretamente. Vamos então responder tudo o que se pede. Na letra A, pede para a gente calcular, deixa eu voltar aqui para lembrar o que é o tempo para chegar na altura máxima. Você deve se lembrar que toda vez que ele falar na altura máxima, a gente sabe, a gente tem uma informação. A gente tem a informação que na altura máxima, a velocidade no eixo y é igual a zero. Então, sempre que ele fala na altura máxima, entenda que é necessário que a velocidade no eixo y seja igual a zero. Então, você vai ter que substituir essa informação onde aparece a velocidade no eixo y. E uma equação que aparece a velocidade no eixo y é a equação da velocidade, ou seja, velocidade no eixo y é igual a 56 menos 10t. Se no ponto mais alto Vy é zero, então zero vai ser igual a 56 menos 10 que multiplica t. Assim, 10 que multiplica t tem que ser igual a 56, então você conclui que t é igual a 5,6 segundos. Então, esse aqui é o tempo para atingir a altura máxima. Na letra B, ele pergunta qual é essa altura máxima. Ora, para descobrir qual é a altura máxima, eu posso pegar este tempo e substituir na equação que me dá a altura. E a equação que descreve a altura é a equação do eixo y. Uma vez que eu sei um instante, substituindo o instante nesta equação, eu acho qualquer posição no eixo y. Então, uma forma de fazer a letra B, que pergunta qual é a altura máxima. A altura máxima significa, é igual ao y máximo. Tem várias formas de encontrar isso, e uma forma de encontrar é substituindo, que no y máximo vai ser igual a 56 que multiplica o tempo para chegar na altura máxima, que é 5,6, menos 5 multiplicado por este tempo elevado ao quadrado. 56 vezes t menos 5t ao quadrado. Então, você calcula que y máximo vai ser igual a 56 vezes 5,6, que vai dar 313,6. Eu fiz a conta previamente. Menos 5 vezes 5,6 ao quadrado, que vai dar 156,8. Então, você vai encontrar que o y máximo, ou seja, a altura máxima, é de 156,8 metros. Claro que isso aqui é apenas uma forma de fazer. Você poderia também fazer pela equação de Torricelli. Vy ao quadrado é igual a V0y elevado ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔY. E aí você sabe que na altura máxima o Vy é igual a zero. Então, zero vai ser igual a V0y, que você sabe o valor, não vou substituir aqui, mais 2 vezes a vezes ΔY. Então, ΔY, que seria a altura máxima, é igual a velocidade inicial em y elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, por 2 vezes a aceleração. Normalmente, é essa expressão que os professores pedem que vocês utilizem para achar a altura máxima. Ela é verdadeira, ela equivale também a usar o princípio de conservação da energia. Usando desta maneira ou desta maneira, as duas formas saem perfeitamente. No entanto, vamos continuar usando isso aqui e depois você vai entender por que eu insisto em usar essa equação, porque isso resolve alguns problemas de encontro bem legais. Vamos então para a letra C. A letra C pergunta qual é o tempo de voo. Ora, se você pegar qualquer livro, ele já vai dizer para você que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. O tempo de voo é 2 vezes o tempo que leva para subir. O tempo que leva para subir é igual ao tempo que leva para descer. Então, se você achou antes qual é o tempo que leva para subir, 5,6, basta você multiplicar por 2 e você já encontra quem é o tempo de voo. Então, vai dar 11,2 segundos. Ora, se você não lembrar disso, e pode ser que o problema não peça para chegar no solo,
e aí nesse caso o tempo de subida não é igual ao de descida. Nesse caso você precisa de uma informação, é saber qual é o y. No caso, para chegar no solo, o y vai ser igual a zero. Há problemas em que você não calcula o tempo até chegar no solo, e sim até chegar a um certo morro. Então, essa parte da equação ela é importante você saber. Se y é igual a zero, fica aqui zero vai ser igual a... Vou substituir isso aqui na equação que permite calcular o y. Então, vamos lá? A equação que permite calcular o y é y igual a 56 vezes t menos 5t ao quadrado. Eu substituo y por zero, eu tenho que achar qual é o tempo quando y é zero. Então, substituindo, fica 0 é igual a 56 que multiplica t menos 5t ao quadrado. Observe que eu tenho uma equação do segundo grau na forma incompleta, faltando o termo c, portanto, bem fácil a resolução. Alguns alunos já respondem aqui direto, outros gostam de organizar, não é preciso, mas faremos. 5t ao quadrado menos 56t é igual a zero, fica na forma usual que vocês conhecem. Coloco t em evidência, então t é fator comum. O que não é comum, 5t menos 56 igual a zero. Então, quando é que o y é zero? Em dois momentos. O y é zero no t1, quando o tempo é zero, e o y0 no t2, que é quando 5t menos 56 é igual a zero. 5t menos 56 é igual a zero. Se a multiplicação de dois números é zero, é porque um deles é zero. Ou t é zero, temos o t1, ou 5t menos 56 é igual a zero. Então, a gente conclui... Opa, aqui tem um errozinho. Não é correto escrever isso que eu escrevi aqui, então vamos apagar isso aqui. Correto é escrever assim. 5t menos 56 é igual a zero e eu calculo t2. Vamos lá, 5t menos 56 é igual a zero. Então, a gente conclui que t vai ser igual a 56 dividido por 5. Isso aqui, então, vai dar 11,2 segundos. Observe que eu fiz uma conta grande que vocês não gostam de fazer para encontrar uma resposta que eu já sabia. E aí você vai dizer, por que eu preciso fazer isso? Porque você precisa aprender como faz o lançamento oblíquo de um modo geral e não apenas um caso específico, para você não ser pego naquela questão que o professor alterou uma coisinha só ou que o vestibular alterou uma coisinha só para pegar você. Tem que saber todos os conceitos para mandar bem em todos os problemas. Para finalizar, nós queremos saber qual é o alcance horizontal. O alcance horizontal, toda vez que ele perguntar isso para você, tá? Letra D e última, alcance horizontal significa o x máximo. Tá? Alcance horizontal, sempre que ele perguntar isso para você, ele quer saber qual é o máximo valor que atinge no eixo x. Então, você vai ter que substituir alguma coisa na equação que calcula no eixo x. Conforme nós vimos, a equação que descreve x é x igual a 42 vezes t. E nós sabemos que o tempo de voo é o tempo que ele permanece no ar, é o tempo que ele volta a atingir o solo. E esse tempo de voo nós calculamos ele anteriormente como sendo 11,2 segundos. Então, o alcance horizontal vai ser igual a 42 vezes 11,2. Assim, x é igual a 42 vezes 11,2. Essa conta aqui eu não fiz antes. Eu fiz antes aqui, assim. 42 vezes 11,2. Fiz, mas não notei. Então, vamos conferir apenas para saber se não está errado. 470,4. A calculadora não me deixa falhar aqui. Se você quiser, você faz na mão, até porque no vestibular você vai fazer na mão grande mesmo. Então, está aqui. X é igual a 470,4 é o alcance máximo. Agora que nós chegamos ao final da resolução do problema, nós vamos utilizar o aplicativo que eu mostrei anteriormente para mostrar que todos estes valores aqui correspondem. Tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos resolver isso aqui usando o aplicativo. É o próximo vídeo na sequência. Você vê aqui na descrição deste vídeo
a próxima etapa, que é conferir isso aqui usando o simulador, que vai ser útil para você resolver outros problemas. Depois você acompanha a sequência de exercícios resolvidos utilizando os conceitos que nós aprendemos aqui em lançamento oblíquo. Problemas da FUVEST, da Unicamp, problema dos melhores vestibulares do Brasil. Beleza? Gostou? Dá o seu joinha, compartilha e acessa o próximo vídeo desta sequência, como resolver problemas de lançamento oblíquo, só aqui em fisicainterativa.com. Nós vamos agora verificar os resultados que nós obtivemos fazendo conta, aplicando os conceitos de MRU e MRUV ao lançamento oblíquo. Nós vamos então verificar isso no simulador do Angel Franco Garcia. Então vamos abrir aqui agora o simulador e nós vamos introduzir os valores correspondentes a este problema. Por padrão, se você iniciar o simulador, a velocidade no eixo X é sempre igual a 30 e no Y é igual a 70. No nosso caso, a velocidade no eixo X é igual a 42, nós calculamos isso, e a velocidade no eixo Y é igual a 56. Se eu clico em Piesa, observe então que ele vai descrever este lançamento oblíquo na íntegra. Então, para encontrar o tempo para atingir a altura máxima, vamos clicar em Piesa, pausar, e lembre-se que na altura máxima a velocidade no eixo Y é igual a zero. Então, vamos clicar passo a passo aqui, até que a velocidade no eixo Y seja igual a zero. Então, quase lá. Pronto, zerou. Velocidade no eixo Y igual a zero, o tempo de subida é de 5,65 segundos. Lembrando que este simulador está introduzindo um erro de 0,05 segundos o tempo todo no tempo. Então, tempo de subida, 5,6 segundos, igualzinho ao tempo que nós calculamos. Altura máxima é o y máximo. O y, quando o tempo é o tempo de subida. E aqui no simulador está dando 156,8, exatamente igual ao valor que nós calculamos. Observe que a velocidade em x permanece constante como deveria ser. Continuando passo a passo, nós vamos então determinar qual é o tempo de voo. O tempo de voo, neste caso, é o tempo que ele leva para voltar ao mesmo nível. Então, vamos continuar aqui passo a passo até que o y seja igual a zero. Observe então que, cadê o y aqui? 31, e continua caindo. Y está muito próximo do zero, e eu acredito que a partir de agora, se eu clicar mais um passo, ele vai passar do zero. O tempo aqui muito próximo do solo está dando 11,2 segundos. O x está dando 468,3. Vou tentar clicar mais um passo aqui para ver se zera. Zerou. Pronto, deu certinho. Então, com y igual a zero, o tempo deu 11,25. Nosso cálculo deu 11,2. Aqui dando um erro de 0,05, que aparece em todas as vezes que nós usamos o simulador. Observe que o alcance é a distância percorrida no eixo x. E a distância percorrida no eixo x é igual a 470,4, conforme nós encontramos aqui. Tempo de voo e alcance. Um detalhe importante que eu não chamei atenção no primeiro vídeo é, observe que a velocidade no eixo y, ao retornar ao mesmo nível, tem o mesmo valor do lançamento. Nós lançamos com 56, ele foi e voltou, e quando voltou, voltou com o mesmo 56 apontando para baixo. Isto é uma decorrência da conservação da energia. Então, observe que todos os valores que nós obtivemos no vídeo anterior, calculando, usando as equações da cinemática, o simulador do Angel Franco Garcia consegue descrever muito bem. Por essa razão, deve ser utilizado como uma excelente fonte de estudo e de ensino, no caso, se você é professor. Se você não acompanhou o vídeo anterior, clica na descrição do vídeo e veja o vídeo anterior, onde eu faço o passo a passo. Acesse também o link que você consegue acessar este simulador online gratuitamente. Ficamos por aqui com o lançamento oblíquo. Vamos agora fazer problemas que caíram no vestibular. Se você está estudando os conceitos de cinemática, MRU, MRUV, lançamento horizontal principalmente,
Este aplicativo do Angel Franco Garcia é fantástico para ajudar você a fixar os conceitos. O objetivo aqui, cada vez que você clica em novo, ele te dá uma configuração completamente diferente e você tem que calcular qual é a posição que você solta a bomba para atingir o carro. Então, se você solta a bomba para atingir o carro em qualquer posição, não necessariamente você vai conseguir atingir o carro. O que eu quero saber é qual é a posição que eu solto que eu acerto sempre. Existe uma fórmula que calcula isso. Esta fórmula é obtida quando a gente aplica os conceitos da cinemática. Eu já fiz a conta, já fiz a dedução desta fórmula e transformei esta fórmula em uma planilhazinha do Excel. Se a gente chegar aqui e clicar em Novo e clicar na planilha, eu posso introduzir na planilha os valores necessários. O XC é a posição inicial do carro, que é a posição inicial do alvo, aqui ele chama de blanco. Esse valor aqui seria 405,1. A velocidade do carro, nesse caso, seria 29,9. A posição inicial do avião no eixo X é 0, que está na origem, não é importante colocar aqui. E o Y do avião é a altura do avião, 119,7. E a velocidade do avião, 79,6. Então, o aplicativo aqui, usando a fórmula que eu já obtive anteriormente, está calculando que a posição para soltar o avião é 259,34. Então, vou clicar em Empieza para ele começar. Em seguida, eu vou dar pausa. Vou dar pausa e vou continuar passo a passo até chegar na posição que eu tenho que lançar. Conforme nós observamos aqui, essa posição é 259,34. Então, eu vou fazer passo a passo até chegar no 259,34. Você pode adiantar um pouquinho, clicando em Continua, para chegar próximo do valor, 259,4 está muito bom. Se você errar 2 para mais, 2 para menos, como isso aqui é um curvo extenso, você vai continuar acertando. Então, não precisa ser o valor exato para você soltar. Você clica então em Lançar, Continua e pimba! Você conseguiu acertar o carro utilizando a fórmula que eu calculei aqui. Esta fórmula aparece aí agora no vídeo. Você pode clicar em Novo, utilizar a fórmula quantas vezes você quiser e sempre você vai acertar o carro. No entanto, para chegar nesta fórmula, eu precisei utilizar os conceitos da cinemática. E no próximo vídeo, eu vou mostrar detalhadamente como é que a gente obtém esta fórmula que aparece aqui. Esta é a fórmula que permite calcular a posição que você solta a bomba e com isso você não erra um tiro. Desenvolver esta fórmula é um treinamento muito legal, muito interessante para você fixar os conceitos de cinemática. Beleza? Até o próximo vídeo, onde eu mostro para você como encontrar esta fórmula.